Depois de 2 meses em queda, o índice de confiança do empresário do comércio voltou a subir durante o mês de junho. Meu nome é João de Larissa e esse é o 4º episódio da série sobre a economia local. O índice de confiança do empresário do comércio, ou ICEC, é formado por 3 indicadores. O primeiro deles é o índice de condições atuais, que reflete a percepção do empresário em relação ao momento atual da economia brasileira, do setor varejista e também da sua empresa. O segundo é o índice de expectativas, que vai captar as expectativas em relação às projeções sobre o futuro de curto prazo, ou seja, para os próximos 6 meses. E o último é o índice de investimentos, que capta as informações sobre a ampliação do quadro de funcionários, a realização de novos investimentos e também a formação de estoque para os próximos 6 meses subsequentes à realização da pesquisa. A agregação desses 3 índices dá forma ao índice de confiança do empresário do comércio, que varia de 0 a 200 pontos. Os resultados acima de 100 pontos refletem uma expectativa positiva ou otimista em relação ao futuro, e abaixo de 100 pontos, uma perspectiva pessimista. Quanto mais próximo das extremidades, maior é a intensidade da expectativa, ou seja, os resultados mais próximos de 0 apontam para um cenário de extremo pessimismo, enquanto os resultados mais próximos de 200 indicam que os empresários estão extremamente otimistas com relação ao futuro. Então, depois de atingir 125,2 pontos em março de 2020, o ICEC teve 3 quedas consecutivas, alcançando a mínima histórica em junho, com 61 pontos, e influenciado por todas as incertezas trazidas com o início da pandemia do novo coronavírus. Depois disso, houve recuperação até dezembro, mas já em janeiro de 2021 foi iniciado um novo ciclo de queda, influenciado pelo aumento dos casos de Covid e o acirramento das medidas restritivas. E depois de uma leve recuperação em março e queda nos 2 meses seguintes, o otimismo do empresário voltou a subir em junho, registrando 90,6 pontos. Todos esses altos e baixos dos resultados revelam as incertezas que permeiam as atividades comerciais atualmente. Nos momentos de acirramento das medidas restritivas, é sempre observada uma piora nas expectativas dos empresários, que voltam a subir quando ocorre a flexibilização dessas medidas. E de fato, esse movimento foi observado no último resultado, quando o ICEC apresentou aumento de 8,1% em relação ao mês anterior. E de acordo com os participantes da pesquisa, isso se deve principalmente pela melhora dos números da pandemia, pelo avanço da vacinação e também pelo restabelecimento das atividades comerciais, que hoje estão mais resilientes em relação aos impactos da pandemia na economia. Mas segundo a própria federação, mesmo sendo nítida a melhora na confiança do empresário, os números ainda estão longe de indicar uma recuperação imediata. Se por um lado esses fatores que foram citados dão sustentação a um cenário mais otimista, por outro, a lenta recuperação do mercado de trabalho e também o fim do auxílio emergencial, que agora é previsto para outubro, representam aí riscos para a manutenção desses resultados. Em entrevista realizada pelo Núcleo de Economia com alguns empresários da cidade de Araraquara, foi observado alinhamento com as expectativas divulgadas pela FEComércio. A maioria dos empresários afirmaram que estão otimistas com relação às perspectivas para os próximos meses e relataram também que têm a intenção de realizar novos investimentos e ampliar o quadro de funcionários e também os estoques. E os resultados foram ainda melhores para aqueles setores que sofreram menos com a restrição das atividades, como é o caso da construção civil, que já no primeiro semestre de 2020 integrou a lista de atividades essenciais e também foi beneficiada pela trajetória de redução das taxas de juros. Mas o mesmo não pode ser dito para todos os setores da economia, como por exemplo de serviços, cuja recuperação ainda segue condicionada à completa imunização da população. E é por isso que é preciso cautela na interpretação desses resultados. Uma vez que o ano de 2020 foi extremamente atípico, as comparações interanuais podem gerar alguns resultados superestimados. E é importante que as empresas sigam priorizando o planejamento financeiro e a gestão eficiente dos seus negócios, mantendo sempre equilibrado o seu fluxo de caixa. Para isso, o empresário pode aproximar as datas das contas a pagar com os seus recebimentos e saldar algum empréstimo quando possível.
E acima de tudo, é importante estar atento às preferências dos consumidores para sempre se adequar às novas demandas que surgem. E esse foi o 4º episódio da série sobre a economia local. Nas redes sociais do Sincomércio Araraquara você pode acessar esse e todos os demais estudos do Núcleo de Economia. Tenha um ótimo dia e até o próximo episódio.